em 9 de julho de 2024. Uma estrutura de 31 mil toneladas foi arrancada do oceano em segundos. Por um único navio. Não levou semanas, não precisou de dezenas de navios. Não exigiu desmontagem, um único movimento, um único navio. Um novo recorde mundial. Esse navio tem 382 metros de comprimento, 124 metros de largura, 1 milhão de toneladas de deslocamento. É o maior veículo já construído pela humanidade, em qualquer categoria, e foi construído para fazer uma única coisa, que nenhuma outra máquina no mundo consegue fazer. Hoje a gente vai entrar dentro dessa máquina e entender cada detalhe. Para entender o Pioneering, você precisa entender o problema que ele foi criado para resolver. O Mar do Norte tem mais de 600 plataformas de petróleo, construídas entre os anos 60 e 80, chegando ao fim da vida útil, e precisando ser removidas por lei antes do Pioneer. Remover uma única plataforma levava quase 2 anos, dezenas de navios, centenas de mergulhadores, desmontagem peça por peça em alto mar. Custo de bilhões de dólares por plataforma. E risco enorme para os trabalhadores. Cada dia ao tomar sobre estruturas envelhecidas, é um dia com chance de acidente fatal. A indústria aceitava isso como inevitável. Alceas, empresa suíço-holandesa, decidiu que havia uma forma completamente diferente. E se em vez de desmontar a plataforma peça por peça, o navio simplesmente a levantasse inteira, a indústria achou impossível. Alceas construiu o navio. A construção. Estaleiro DSM na Coreia do Sul. Em 2011, a Alceas encomendou o navio ao estaleiro DSM na Coreia do Sul. O mesmo estaleiro que constrói alguns dos maiores navios do mundo. 4 anos de construção. Mas antes de chegar ao estaleiro, veio a controvérsia. O navio foi originalmente batizado de Peter Schelt, em homenagem ao pai do fundador da Alceas, até que pesquisadores descobriram que Peter Schelt Erema havia servido na Afonés durante a Segunda Guerra Mundial. A pressão internacional foi imediata. Sobreviventes do Holocausto se manifestaram, governos protestaram, a Alceas cedeu e rebatizou o navio de Pioneer, um nome mais adequado, para uma máquina que realmente representa um espírito pioneiro. Mas para levantar uma plataforma inteira, o navio precisava ser maior que qualquer coisa já construída. 382 metros de comprimento, 124 metros de largura. A largura sozinha equivale a mais de um campo de futebol inteiro na horizontal. De toneladas de deslocamento. Um porta-aviões nuclear americano, o maior navio de guerra já construído, pesa 100 mil toneladas. O Pioneering Spirit pesa 10 vezes mais. Quando seus braços de içamento estão totalmente estendidos, o comprimento total chega a 477 metros. Quase meio quilômetro de máquina flutuante. A arqueação bruta é de 403.342 GT, o maior registro de arqueação bruta de qualquer embarcação já construída. Mas para mover 1 milhão de toneladas, você precisa de uma quantidade de energia absurda, 8 motores MAN. Potência total de 95 mil kW, equivalente a 129 mil cavalos de força, para você ter uma referência. Um carro esportivo de alto desempenho tem 500 cavalos. O Pioneering tem 258 vezes mais potência. Essa energia alimenta 12 propulsores azimutais, cada um com 6.050 kW.
Propulsores azimutais giram 360 graus, em qualquer direção, sem precisar de leme. E o sistema de posicionamento dinâmico é classificação DP3, o grau mais alto da indústria. Máxima redundância, máxima segurança operacional. Se qualquer sistema falhar, os outros assumem automaticamente. O navio nunca perde o controle da posição. Mas a característica mais extraordinária do Pioneer não é o tamanho, não é a potência, é a fenda. Uma abertura de 122 metros de comprimento, por 59 metros de largura, cortando a proa do navio ao meio. A área equivale a 7 quadras de tênis. É por essa fenda que o navio literalmente engole a plataforma. O Pioneer se aproxima da estrutura. Alinha a abertura frontal com as pernas da plataforma, avança devagar, até a plataforma estar completamente dentro da fenda. Com apenas 5 metros de folga de cada lado, 5 metros. Num navio de 124 metros de largura, navegando em almar com ondas e correntes. Os 12 propulsores azimutais fazem microcorreções contínuas, mantendo o alinhamento ao centímetro. Automaticamente, em tempo real. Então, o momento mais impressionante é o içamento em si. A plataforma Brent Bravo, 25 mil toneladas. 41 anos no fundo do Mar do Norte. 4 horas de operação total, o içamento real. O momento em que a plataforma saiu do oceano levou exatos 9 segundos, 25 mil toneladas. 41 anos no oceano, 9 segundos. Antes do Pite, essa mesma operação levaria 2 anos. O navio transformou 2 anos em 9 segundos. Mas como exatamente o içamento de 9 segundos é possível? Quando o Pioneer está posicionado com a plataforma dentro da fenda, vigas de içamento retratam e se estendem sob a superestrutura, sistemas hidráulicos de precisão milimétrica, que se encaixam nos pontos estruturais da plataforma, distribuindo o peso de forma perfeitamente controlada. Ao mesmo tempo, o sistema de lastro entra em ação. Bombas transferem água de lastro entre os 2 cascos, compensando o peso crescente da plataforma sendo içada. O navio se reconfigura internamente para absorver o peso da estrutura, e o içamento só dispara no momento certo. Os sensores monitoram as ondas em tempo real. O sistema espera o vale entre 2 ondas, o momento de menor movimento, e dispara o içamento naquele instante preciso. É por isso que leva 9 segundos, a janela de calmaria entre 2 ondas, aproveitada ao milissegundo. Em 9 de julho de 2024, o Pioneer quebrou seu próprio recorde mundial, a plataforma Brent Charlie, topo da estrutura com 31 mil toneladas. O içamento mais pesado já realizado em alto mar na história da engenharia offshore, superando o recorde anterior de 24 mil toneladas, que o próprio navio havia estabelecido em 2017. E o campo Brent completa 4 plataformas, todas removidas pelo mesmo navio. Brent Delta, 24 mil toneladas, recorde mundial em 2017. Brent Alpha, 2019, primeiro içamento com o novo sistema de jacket. Brent Bravo, 25 mil toneladas, 9 segundos, 2019. 31 mil toneladas, novo recorde, 2024. Um navio competindo consigo mesmo e ganhando sempre. Mas cada operação do Pioneer
esconde anos de trabalho invisível, a remoção da Brent Delta em 2017. Foi planejada por 5 anos de engenharia, modelagem estrutural, simulações de ondas e correntes, estudos de solo marinho, desenvolvimento de novos equipamentos antes do içamento. Veículos submarinos autônomos passaram semanas pré-cortando as colunas de concreto que sustentavam a plataforma. Quase até o fim, deixando apenas uma fina camada de material para que, no momento do içamento, a separação fosse instantânea. 5 anos de planejamento. Semanas de preparação submarina para que o mundo visse 9 segundos de içamento. A operação mais espetacular sempre esconde o trabalho mais longo. Mas o Pioneer não é só uma máquina do fim da era do petróleo. É também uma máquina do início da era da energia limpa, o mesmo navio que remove plataformas de petróleo. Está instalando as subestações elétricas dos maiores parques de energia eólica offshore do mundo e lança dutos submarinos até 4 quilômetros por dia. No fundo do oceano, com precisão de centímetros, uma embarcação. Içamento pesado, lançamento de dutos, instalação de plataformas, descomissionamento offshore, instalação de infraestrutura eólica, 4 funções que antes exigiam frotas inteiras. Numa única embarcação. Mas qual é o impacto econômico real desta máquina? Pode poupar até 12 bilhões de dólares nas operações de descomissionamento do Mar do Norte. E o Brasil está no radar da Alceas. A Petrobras tem 11 bilhões de dólares em descomissionamento previstos nos próximos 5 anos. Dezenas de plataformas envelhecidas na bacia de Campos. A Alceas já tem escritório no Rio de Janeiro e já opera no Brasil com outra embarcação menos, a Audacia. O mesmo navio que dominou o Mar do Norte pode estar a caminho do Brasil. Futuro, o sucessor que vai além. Navio Grand Tour. Mas a Alceas não parou no Pioneer. Em setembro de 2025, a empresa anunciou o Grand Tour, um navio submersível com 40 mil toneladas de capacidade de carga. E os estudos internos apontam para algo ainda mais ambicioso. Um sucessor direto do Pioneer, 160 metros de largura, 72 mil toneladas de capacidade de içamento. Mais do que o dobro do maior içamento já realizado. O que vem depois dele parece ficção científica hoje. Mas a Alceas já provou uma vez que impossível é apenas uma questão de engenharia. – 31 mil toneladas, içadas em segundos. Novo recorde mundial por um navio que pesa 1 milhão de toneladas. Tem uma fenda de 122 metros na proa. 129 mil cavalos de força. E navega com 5 metros de folga de cada lado. Spirit não é só uma máquina. É a resposta da engenharia a um problema que a indústria inteira achava insolúvel. Transformou 2 anos em 9 segundos. Transformou frotas inteiras em um único navio. Transformou o impossível em rotina. Me conta nos comentários. Você sabia que o maior veículo já construído pela humanidade não é um foguete nem um avião? É um navio que engole plataformas de petróleo. Enfim, chegamos ao fim dessa viagem incrível nessa colossal estrutura naval. Se você gostou do conteúdo e quer assistir mais vídeos como esse, não se esqueça de deixar seu like, comentar, pois eu leio e respondo todos os comentários. Compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.